Um professor meu da Faculdade de Aviação Civil uma vez disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. O mais incrível de trabalhar na aviação é que você está rodeado sempre de pessoas que são apaixonadas pelo que fazem. E é verdade. A aviação é uma indústria que dá brilho nos olhos. Se estamos em solo ou no ar, não importa. Para um profissional da aviação, é apaixonante ver tudo se desdobrando para um voo acontecer. No meu caso, eu já trabalhei nos dois polos, no solo e no ar. Então eu posso afirmar que muita coisa precisa acontecer de forma coreografada para finalmente o avião ou o helicóptero decolar e completar sua operação com sucesso e segurança. Existe um grande número de pessoas cuidando de cada etapa do processo, antes e depois do voo. Muitos de vocês já me mandaram mensagens e comentários dizendo que têm vontade de entrar para a aviação ou curiosidade de entender melhor sobre. Então, quais as outras profissões que são interessantes na aviação, se não de piloto e de comissários? Eu vou listar para vocês 10 profissões que talvez você ainda não tenha considerado. Para cada uma dessas profissões, eu vou te dizer o que o profissional faz no dia a dia para explicar um pouco melhor e vou te falar também quais são os requisitos de estudo ou de formação que as empresas geralmente exigem para esses cargos. Começando com um agente de operações aéreas, ou simplesmente operações. A pessoa que trabalha nas operações, ela vai coordenar as chegadas e as partidas dos voos. Ela vai lidar com os imprevistos e possíveis alterações dos planos de voo. E é a pessoa que geralmente vai se comunicar diretamente com a tripulação. Não existe uma formação ou faculdade específica para você trabalhar na área de operações, mas as empresas aéreas, elas geralmente exigem que você já tenha algum conhecimento de aviação para entrar nesse cargo. Às vezes você pode começar em um outro cargo e depois passar para as operações, mas se você tiver, por exemplo, no seu currículo aviação civil, já é uma faculdade muito boa, muito bem vista nesse caso. Na verdade, para quase todas as profissões que eu vou listar aqui no vídeo hoje, se você tiver faculdade de aviação civil ou de administração, vai ser maravilhoso. E ainda se você estiver trabalhando em uma empresa maior, saiba que tem possibilidade de crescer nessa carreira. Você entra como um agente de operações, pode passar para coordenador de operações ou diretor de operações depois de um tempo. Uma outra profissão é o gerente de aeroporto ou gestor aeroportuário, que é a pessoa que vai supervisionar operações aeroportuárias. Ele vai coordenar serviços que são prestados para os passageiros, para as aeronaves e também para as empresas aéreas que operam naquele aeroporto, além de gerenciar as equipes do aeroporto. É bom ter no currículo alguma formação relacionada à administração ou gestão aeroportuária ou aviação civil. A próxima profissão é o de oficial de segurança de aeroporto, que é a pessoa que vai supervisionar operações de segurança dentro do aeroporto. Ela vai coordenar equipes de segurança e também implementar protocolos de segurança de acordo com a autoridade local. Para o currículo é muito bom que a pessoa tenha estudado alguma coisa relacionada à segurança pública ou, em específico, segurança aeroportuária. Próximo, a gente tem o mecânico de aeronaves, ou o técnico em manutenção de aeronaves, que é a pessoa que vai realizar a manutenção preventiva e corretiva das aeronaves. Ele vai inspecionar sistemas, motores e componentes. E o profissional ele pode escolher por se especializar na manutenção de sistemas específicos da aeronave, como aviônica, célula, grupo motopropulsor, sistema elétrico, entre outros. É exigido que a pessoa tenha curso técnico ou tecnólogo em manutenção de aeronaves e também tem que passar pelos exames da ANAC para conseguir se certificar como mecânico. Uma outra profissão é o de despachante de voo, ou agente de despacho, que é a pessoa que vai coordenar toda a logística em torno do voo. Ele vai preparar planos de voo, vai sempre manter comunicação com a tripulação, com os órgãos aeroportuários e sempre ficar de olho também nas condições meteorológicas e estar preparado se alguma coisa do plano de voo tiver que mudar. É um profissional que tem que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Para você se tornar esse profissional, você precisa fazer um curso específico de despachante de voo que seja homologado pela autoridade aeronáutica do seu país. Se for no Brasil, por exemplo, precisa ser homologado pela ANAC. Você precisa passar na prova teórica da ANAC e depois passar pelo exame de proficiência também da ANAC, que seria como se fosse um exame prático, um cheque, para você ver que é uma profissão muito séria e que exige bastante preparação e estudo. Próximo, a gente tem o vendedor de aeronaves. Você já pensou em ser um consultor de vendas de aeronaves? Que é a pessoa que vai negociar e vender aviões, helicópteros,
Você tem que manter relacionamento com os clientes, fornecer as informações técnicas sobre as aeronaves para quem quer comprar. E imagina só, vender aeronave não é um trabalho fácil, mas imagina quando você consegue. A comissão deve ser bem interessante. E as empresas, geralmente exigem que você já tenha algum conhecimento de aviação e conheça a parte técnica, mas nada que não possa ser aprendido se você ainda não for dessa área. E se você tiver ainda estudos de administração, vai facilitar mais ainda para conseguir esse cargo de vendedor. A gente também tem a equipe de serviços de solo, também conhecida como equipe de rampa, que são as pessoas que manuseiam bagagens, que abastecem aeronaves, direcionam o avião, o helicóptero no solo e também fornecem assistência aos passageiros antes e depois do voo. E as empresas normalmente não exigem que você já tenha alguma formação acadêmica específica, porque eles vão te dar o treinamento depois que você é contratado já dentro da empresa. Uma outra profissão é o funcionário de catering, ou auxiliar de catering, que é a pessoa que vai prestar serviços de alimentação para as empresas aéreas. E só um adendo aqui, quando eu falo empresas aéreas, eu não estou me referindo só às empresas de aviação comercial que a gente está acostumado, são aqueles aviões grandes com muitos passageiros. Essa aviação comercial, ela precisa sim de muitos funcionários, mas a gente também tem um outro lado da aviação, que é a aviação executiva, que faz serviços de voos privados para as pessoas e que também requerem e elas oferecem muitas oportunidades para os profissionais de aviação, porque ela tem um time enorme fazendo várias coisas para o voo sair exatamente como essas pessoas, esses passageiros premium precisam. Então tem muita oportunidade de trabalho nessas empresas também. Quando vocês forem procurar trabalho, olha nos dois lados, tanto na aviação comercial, né, pública, quanto a aviação privada, que é bem interessante. Bom, voltando ao funcionário de catering que eu estava falando, é a pessoa que vai fornecer alimentos e bebidas para o voo. Ele é o responsável pelas refeições e quem vai assegurar que elas atendem aos padrões de qualidade e de segurança alimentar. É comum que as empresas exijam que você tenha pelo menos ensino médio completo, porque ela também vai te dar um treinamento específico para o seu trabalho. Também temos o especialista em logística aeroportuária, ou o coordenador de logística de aeroporto, que é a pessoa que vai gerenciar o fluxo de mercadorias e de carga dentro do aeroporto. Ele vai trabalhar para otimizar os processos logísticos para a eficiência operacional daquele aeroporto. Geralmente as empresas pedem que esse profissional tenha graduação em logística ou em administração. E lembrando que se você tem graduação em aviação civil, é ótimo para qualquer um desses cargos que eu estou falando. E para fechar nossa lista com chave de ouro, a gente tem o representante de atendimento ao cliente, ou o atendente de aeroporto, ou o agente de atendimento ao passageiro. Tem vários nomes para essa profissão. E é aquela pessoa que vai atender e auxiliar os passageiros nos problemas gerais que ele possa ter. Ele vai fornecer informações sobre voos e vai resolver questões relacionadas ao atendimento ao cliente. E, felizmente, as empresas aéreas só exigem que você tenha ensino médio completo porque elas te fornecem o treinamento depois que você é contratado. E aí, me diz o que você achou dessa lista? Se identificou com algumas dessas profissões? Me fala nos comentários. E se você já trabalhou na aviação em algum outro cargo que eu não tenha mencionado aqui, conta pra gente nos comentários, porque é legal para as outras pessoas que também assistem esse vídeo e têm interesse na aviação. Um outro vídeo que eu acho que é muito interessante vocês assistirem é o que eu fiz com meu amigo Sérgio Torres. Ele contou a trajetória dele na aviação, ele começou como comissário, depois ele foi trabalhar em escritório numa empresa em Dubai de aviação executiva na área de Customer Success. E ele já cresceu na carreira, já foi promovido mais de uma vez e ele tá super feliz na posição que tá hoje. Eu espero que você goste desse vídeo também. Obrigada e bom voo!